E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ou seja, o Eterno aqui te deu a palavra. Através dessa palavra você vai exercer a sua autoridade, dando a sua vida. Pela primeira vez você tem o seu poder de escolha de verdade, né? Você pode dizer a si mesmo: eu vou dar a minha vida. E você pode dizer: eu não vou dar a minha vida. E aí sua história acaba. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita, Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Desses 12 discípulos aqui, vocês antes foram Tomé, porque vocês precisaram ver para crer, e agora vocês não podem ser Judas, trair a si próprio. E Arruxo enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entreis em cidade samaritana. Aqui ele está dando uma ordem para você não andar pelo caminho das pessoas que se perderam. Como assim, né? Você tá aqui, né, lendo, tá ouvindo aqui, aí você ouve um monte de grito lá fora, alguém para abrir a porta. Tu vai entrar no caminho da gente de abrir a porta e deixar qualquer pessoa entrar? Aí um anjo caído te mata e acabou sua história. Mas e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel? Isso daqui ele tá falando pro canal para você próprio, que o canal foi para você. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Ou seja, o canal tá dizendo para você: o arrebatamento chegou e você ficou. Dê a vida. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, através do canal ele expulsou o demônio, te ressuscitou, você estava leproso, não está mais, você estava paralítico e qualquer outra enfermidade não está mais porque você deu a vida. E como você recebeu essa salvação de graça, né, é o que você vai receber. Os que estão aqui nesse canal, através do Espírito Santo, fizeram o mesmo que você. Não que ficamos no arrebatamento, mas que a nossa vida foi sacrificada através do Espírito Santo para que nós fôssemos salvos. E agora você vai ser sacrificado pela palavra. E a mesma salvação que nos foi concedida é a mesma recompensa que você vai ter. E assim como a palavra foi concedida gratuitamente a todos nós, assim também chegou a você gratuitamente. A única coisa que você tem que fazer é pagar a sua vida, né? Dando ela. Porque é a única jeito de tirar o pecado, né? A única dívida que tem para todo mundo. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Ele está falando para você não ir com nada terreno lá para fora. Não é para você ir com uma lembrança de um familiar, não é para você ir com uma lembrança de uma música do mundo, não é para você ir com lembrança de nada. Nem alforge para o caminho, nem duas túnicas. As túnicas aqui é entendimento, um entendimento só. Nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Ou seja, se você trabalhar diligentemente pela sua salvação, é isso que você vai receber. E qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Essa parte aqui está falando exclusivamente com quem aceita a palavra do Eterno, para quem ficou no arrebatamento, e para quem não aceita. A pessoa vai vir, ou ela vai aceitar o que a palavra diz, e a paz vai entrar dentro dela, que ela vai conseguir dar vida, ou ela vai negar o que diz, e a paz vai sair dela, ela não vai conseguir dar vida e vai para o lago de fogo. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Olha aqui mais uma vez a palavra falando com você, que você tem direito de sua escolha. Se você aceitar a palavra, ela vai vir habitar dentro de você e vai te conduzir à salvação. Mas se você negar o que a palavra está dizendo, ela não vai vir para você nem a salvação. E a palavra vai se virar contra você, porque as escrituras falam, né? Todo aquele que crê será salvo e todo aquele que não crê já está condenado. Se você não aceita, você já está condenado. Mas se você aceita, você está salvo porque você vai praticar o que o canal diz. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por que que vai ter menos vigor, né? Menos rigor? Porque aquela cidade, Sodoma e Gomorra, eles não conheceram a palavra do Eterno. Então o sofrimento deles vai ser pior porque eles nem sabiam que poderia ter sido salvo. E agora você que está ouvindo isso daqui,
simplesmente rejeita o que a palavra está dizendo, morre, vai parar no lago de fogo. Então a sua tortura lá dentro vai ser muito pior porque você vai ter a consciência. Se eu tivesse obedecido aquele canal, se eu tivesse escutado, eu não estaria aqui. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. O Eterno está falando mais uma vez que ele está conduzindo você lá para fora. Ele pegou você, que é uma ovelha, limpa agora, né? Porque antes era uma ovelha imunda. Agora que você está obedecendo a palavra do Eterno, você é limpa. Você está sendo conduzido lá fora para o meio dos lobos, que é os demônios. Ele está falando para você ser prudente. O que quer ser prudente? É você não ir pelo que você está olhando, mas ir pelo entendimento. O demônio começa a te ofender, você começa a ouvir e devolve na mesma moeda. Você já errou. O demônio começa a trazer um familiar na tua frente, começa a torturar, você começa a chorar. Já errou. Você está ali fazendo alguma coisa e é enganado. Já errou também. Você foi parar dentro do jogo e começou a viver o jogo. Já está errado. Então você precisa ser prudente. O que é ser prudente? A minha salvação é esta. E o que eu preciso para ser salvo? Não conversar? Anotado. Não falar com eles? Anotado. Não dar atenção ao que eles falam? Anotado. E por aí vai. E ele está falando para ser inofensivo como as pombas. Não devolver o que o demônio está fazendo contigo. Lembre-se do que Yahushua teve que passar. Ele sabia que seria torturado e depois morto. Ele se defendeu? Ele levantou a voz? Ele fez alguma coisa? Não. Ele aceitou tudo o que tinha para fazer e não abriu a boca para falar quase nada. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui está falando exclusivamente com você, ó, os homens. Os anjos caídos vão te torturar. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, você pode ser conduzido a um demônio muito poderoso, ele vai começar a falar com você para tentar te persuadir de alguma coisa, e por aí vai. Ele vai tentar usar vários métodos para te enganar. Lembre-se, não fale com eles, primeiro que eles não são nem seus amigos, né? É seu inimigo. Você vai falar com seu inimigo? Com certeza não, né? Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos de como ou do que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ou seja, quando isso daqui acontecer, não se preocupe, porque quem vai controlar sua boca é o Eterno. E se você se confiar totalmente nele, ele vai te conduzir à salvação. E Yahushua, antes de ser entregue, o que ele fez? Ele foi orar. Então, no dia que você for sair de casa, você ora a Deus pedindo para que ele te conduza à salvação. E se ele está te conduzindo à salvação, ele não vai deixar você errar. Isso é muito simples. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Ou seja, nesse dia você não vai estar nem no seu corpo, vai ser a própria palavra te conduzindo a dar a vida. E depois você vai voltar só para completar a obra. Então, desse trabalho todo, você vai fazer 1% só, que é obedecer o que a palavra manda. E o resto, o Eterno faz em você. Então, você vê que até nesse momento a salvação tá fácil, né? Digamos assim que se não fosse motivo de passar pela dor, você tecnicamente já está salvo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Por que está sendo dito isso? Lembre-se que os anjos caídos eles estão em corpo, né? Então você pode ter um irmão que é anjo caído e você nem sabe. E seu próprio irmão está indo lá te torturar. Seu pai pode ser um anjo caído e você nem sabe. E seu próprio pai está vindo te torturar. E assim por diante. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aqui já é uma dica para vocês. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se tu persistir nesse caminho até o fim, você vai ser salvo. Pode vir a tortura, pode vir sua mãe te bater, pode vir seu pai te fazer qualquer coisa, pode vir o jogo que todas essas coisas você vai passar como se não fosse nada. E não é nada, né? Porque você já está nesse canal, então a sua salvação vai ser algo tão rápido que você nem vai perceber. Quando se der conta, você já está lá em cima. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. O que é esse fugir para outra cidade? Tem a cidade aqui na Terra e tem a cidade celestial. Então, fuja para a cidade celestial, aonde a condenação não existe. E ele está falando aqui que o Filho do Homem só vai voltar quando terminar, né, de proclamar a palavra. Quando não tiver mais nenhum justo aqui nessa terra, é aí que vem a destruição. É só vocês se lembrarem de Ló. Ló era o único justo que estava naquela cidade, Sodoma e Gomorra. Quando ele saiu de lá, a pedra caiu. Então assim vai ser com vocês. Quando o último justo sair dessa terra, é aí que vem a destruição. E isso também se refere antes do arrebatamento. Quando todos os justos forem tirados dessa terra, é aí que vem a calamidade. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor.
Isso daqui está falando exclusivamente com vocês. Assim como o mestre passou pela tortura, vocês também precisam passar. Basta o discípulo ser como seu mestre, e o seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos? Aí aqui, ó, tá vendo? Se torturaram Yahusha, se escarneceram dele, se fizeram o que quiseram com ele, você também vai ter que passar o mesmo. Mas você não é superior a Yahusha. Você é igual, porque passou pela mesma tentação, passou pela mesma tortura, e a recompensa é uma só, a salvação. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ele está querendo dizer com isso, né? Que não é para você temer. Você está sabendo agora mesmo que a sua salvação é garantida, e as dos demônios? Não. Então, o que estava encoberto na sua vista antes agora foi manifesto. Manifesto de tal maneira a ponto de você ter o entendimento perfeito de como dar a vida. E os demônios vão ficar como? O que nós podemos fazer para tirar ele desse caminho? Mas a questão é, não existe como tirar você do caminho. Mas lembre-se que se a vontade não vir de você de querer da vida, o Eterno não pode trabalhar. Então você tem que se entregar totalmente a esse querer. Se você não se entregar, vai ficar uma brechinha dos demônios. E os demônios sabem, eles olham dentro de você, eles sabem se você é totalmente inclinado para a vontade do Eterno ou não. E se você tiver nem que seja uma variação de dúvida, os demônios vão usar essa variação de dúvida até virar 100%. Então se você sair lá fora, tá com temor, com medo, é muito difícil a salvação. Você tem que sair com a certeza de que você vai suportar tudo. Que o demônio tá vindo. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Ou seja, o que você aprendeu dentro da sua casa, grite lá fora, porque tu é a luz desse mundo. O mundo todo está tomado de trevas agora, porque os demônios estão lá. E aquilo que você ouviu ocultamente na sua casa, você vai gritar lá fora, porque você é a luz desse mundo. E aquilo que está no seu entendimento, que é o telhado, é aquilo que você vai soltar para fora. E não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui é uma dica bem clara que Yahushua está te dando. O que mais os demônios podem fazer? Torturar. E acabou. E o que o Eterno pode fazer se você negar o nome dele? Pode te jogar numa tortura infinita. Então não tenham medo do que os demônios podem fazer, porque isso é temporário. É breve, curto e insignificante comparado com a condenação eterna no lago de fogo. Faça uma comparação, a palavra é eterna, não é 15 minutos, é eternidade. Uma eternidade significa que não tem fim. Se você escolheu o lago de fogo, meu amigo, eu não sei nem o que você está fazendo nesse canal, mas agora se você escolheu a salvação, aí você está no lugar certo. E não pergunte o porquê que eu estou passando por isso, porquê que o Eterno queria que eu passasse por isso. Lembre-se que quem conduziu você esse caminho foi você próprio. O Eterno não interferiu na sua vida, ele não te colocou nesse caminho, foi você. Tu não tinha uma Bíblia em casa? Você mesmo não podia baixar uma Bíblia no celular? Você não poderia colocar um áudio? Não poderia achar alguém que tinha uma Bíblia? Não podia abrir a boca e falar, Senhor, me dá uma Bíblia? Não existe desculpa nesses momentos. Independente se a pessoa fosse cega e muda, o Eterno daria algum jeito de falar com essa pessoa. E quando ele falasse, ficaria no critério dessa pessoa se ela queria ou não obedecer, se ela queria ou não ser salva. Mas diria que muito provavelmente uma pessoa que é cega e muda, ela não vai fazer nada, né? Então até essa daí, se ela pelo menos ter a consciência de quem é Ruxa, vai estar salva com certeza. O que essa pessoa vai fazer nesse mundo? É quase um legume. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Então isso daqui entra exatamente com o que já foi dito aqui nesse canal. Você só vai sair lá fora quando for da vontade do Pai Celestial. Se você sair pela sua própria vontade, é possível que você esteja despreparado e, consequentemente, vai ser condenado. Então você só vai sair lá fora quando o Pai Celestial falar sim. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aqui ele está falando para você de novo, né? Que aquilo que você perder aqui na terra, ele vai te restituir em dobro. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. O que está falando aqui, né? Não tenha medo desses demônios, você vale muito mais do que eles. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Então aqui você tem que ver a bênção e a maldição, né? Se você confessar a palavra do Eterno na frente dos demônios enquanto ele te tortura, a salvação vem. Mas se você não confessar, os demônios vêm e te condenam. E o confessar aqui não é necessariamente só ficar gritando, né? Mas você também confessa na sua mente quanto pode. Porque se o demônio fechar a sua boca e você não conseguir falar,
Aí você vai parar de confessar? Não, a sua mente ainda está funcionando, então começa a gritar na mente. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele está falando que ele não veio trazer prosperidade para ninguém, ele veio cumprir a palavra. E a palavra é esta: ou tem salvação, ou tem condenação. Ou é levado no arrebatamento, ou fica no arrebatamento. Ou dá a vida, ou é condenado. Você vê que a Ruxa ele só veio para cumprir uma coisa só. E assim também você veio para cumprir uma coisa só: ser salvo ou ser condenado, dar a vida ou perder a vida. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Lembre-se o que foi dito anteriormente sobre os anjos caídos em carne. Sua mãe pode ser um anjo caído, seu pai, seu irmão, qualquer outra pessoa, até um amigo. Eles próprios serão os teus inimigos, porque eles vão vir te torturar. Eles vão usar a tortura psicológica, mental e qualquer outro tipo para te atacar, até emocional. Você pode ver sua própria mãe sendo torturada ali, mas é um anjo caído. E ele finge que tá passando dor ali e na verdade ele tá rindo por dentro, porque ele não tá sentindo nada. E você vai lá, todo emocionado, e fala para parar de torturar sua mãe, nega o nome de Arusha, e depois tá sua mãe lá te torturando dando risada. Porque não era ela, era um demônio. E isso também vale para dentro do jogo. Tudo aquilo dali não é real. Quem vem falar com você não é real. E se você ficar conversando com eles ou dando atenção, você está jogando o jogo. E se você jogar o jogo, vai acabar negando o nome de Yahushua. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui está a sua resposta. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mais uma vez aqui a resposta. Se você não for para a cruz, como Yahushua foi, você não é digno dele. E se você não é digno dele, ele não tem nada contigo. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achá-la-á. Aqui você vê de novo, né? Você achava que tinha vida, mas você perdeu porque ficou no arrebatamento. E agora, por ter perdido a sua vida, você achou ela de novo. Porque o Espírito Santo, o Eterno e a Rúshua, os anjos, te conduziram a este canal e ele te trouxe para a vida. Então você achou a vida. Você acaba de encontrar a porta estreita para passar por ela. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E aqui ele está falando o quê, né? Se você recebe a palavra do Eterno, se você recebe o canal, está recebendo o Eterno. E se você não recebe esse canal, você não está recebendo o Eterno. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Aqui é o que acontece. Isso ele está falando antes do arrebatamento. E também serve para depois. Antes do arrebatamento, que é o tempo que nós estamos, os profetas estão falando, através do canal do Espírito Santo Ministra, existe na lâmpada, sobre o arrebatamento, arrependimento, visão e a tortura que está vindo. Se receber essa mensagem e se consertar, vai ser salvo. Mas se não, já sabe onde vai parar. E depois do arrebatamento, os profetas aparecem mais uma vez através do Espírito Santo. Se vocês aceitarem essa mensagem, salvar-se-á, mas se negarem, a perdição chegou. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então isso daqui é do mesmo jeito. Se vocês receberem a palavra do Eterno vai receber vocês. Mas se vocês negarem a palavra do Eterno, o Eterno negará vocês. E aconteceu que, acabando Yahushua de dar seus preceitos aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Então, como vocês podem ver, quando o canal estiver pronto, não exatamente no mesmo dia, mas um tempo aí que o Eterno determinou, ele vai levar o seu povo. E ele acabou de dar os seus preceitos, então estão vendo aqui, né? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Yahushua, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Yahushua respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. O que está falando aqui, né? De que esse canal aqui do Espírito Santo, muitas pessoas vão perguntar, será se é esse?
mas através dos frutos que vocês estão dando vai ser a notícia de que realmente esse canal é do Espírito Santo, que esse canal é a salvação. Isso falamos antes do arrebatamento, porque é o canal Espírito Santo Ministra, Ensino Novo Nascimento, aonde a pessoa ela entende como parar o pecado. Porque se você não entende como parar alguma coisa, não tem como. Se alguém chegasse aqui e falasse para você não pode fazer isso e não te explicasse o porquê, você não ia obedecer porque te falta o entendimento. Mas agora se alguém te falasse não pode e desse os motivos e você entendesse, pelo entendimento você deixava de praticar qualquer obra. Então, através do canal o Espírito Santo Ministra estava testificando de que ele era o Eterno, porque através do que ele dizia, estava conduzindo as pessoas à salvação. Então ele não precisava chegar aqui gritando na rua falando eu sou o Eterno, pode confiar em mim. Não. Pelo que ele falava, as obras das outras pessoas testificavam que aquele canal era verdadeiro. E agora falando depois do arrebatamento, que é o canal Azeite na Lâmpada, ele está dando mais uma vez essa notícia sobre todas as coisas que foram ditas anteriormente através das visões e das ministrações que o Espírito Santo passou. E vocês estão vendo, então não tem como negar, né? E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Ou seja, bem-aventurado é você que obedece o que esse canal está falando, obedece o que o Azeite na Lâmpada está falando, e não fica contradizendo o que a palavra diz, não fica contendendo com o que a palavra diz. Que a ideia de dar a vida sabemos que não é uma coisa fácil. Mas lembre-se que quem vai conduzir você a chegar nesse entendimento não é você sozinho, mas é o Eterno que vai te dar esta capacidade. Então não pense que é você. Lembre-se que é o Eterno. Lembre-se que todas as obras são manifestas no Eterno. Então quem vai te dar esse querer, essa vontade, é Ele, porque Ele te preparou exatamente para esta hora. Porque você poderia ter sido preparado para o arrebatamento, mas você fez alguma coisa? Não, então agora que você venha fazer em nome de Yahushua Mashiach. Não seja inútil. E partindo eles, começou Yahushua a dizer às turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas reais. Então aqui você está vendo, né? Ele está fazendo uma pergunta para os homens, o que eles foram fazer lá no deserto? Que estava falando a respeito de João Batista, lembrando que João Batista é os dois canais. O que vocês vieram fazer nesses dois canais? Foram ver qualquer outra coisa? Não. E ele está falando aqui, né? Ele fala sobre um homem ricamente vestido. Ele está falando que esse homem ricamente vestido está nos palácios reais. Quer dizer que esse homem ricamente vestido ele foi arrebatado e agora está no céu. Está esperando entrar no canal e ver o céu? Não, você está vendo aqui salvação. E ele pergunta, ou então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu. E muito mais do que profeta. Basicamente, o Eterno está falando aqui através de seu filho, Yahushua, que você que veio através dos anjos, né, até aqui, e você está vendo João Batista, que são os dois canais através do Espírito Santo, ele está te mostrando a salvação. Não espere encontrar outra coisa além do que já foi dito. Não tem outro caminho. E não esqueça, se você está ouvindo esse áudio antes do arrebatamento, de você compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Se for anjo caído, não vai assistir, mas se for, pelo menos, quem sabe, ele esteja com você salvo. E se não der, foque em você, tá? Porque você é mais importante do que qualquer outra pessoa. Porque do que adianta salvar 10 mil pessoas e você ficar? Não mudou nada, né? Quem vai aproveitar a salvação é aquelas 10 mil pessoas, e você? Vai aproveitar o lago de fogo? Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo. Então você está vendo aqui, né? Diante da tua face ele vai mandar o anjo. Você estava lá fora, estava perdido. O anjo veio até você e te conduziu até o canal Azeite na Lâmpada. E preparará diante de ti o teu caminho. Através do canal Espírito Santo Ministra Azeite na Lâmpada, vai conduzir o teu caminho à salvação. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então ele está falando que desde que a terra é terra, nunca apareceu um canal como este nesse mundo. Nunca apareceu uma salvação tal como essa. E é basicamente isso. E agora, como vocês estão no menor reino, que é a última geração que vai ter, que são vocês que ficaram no arrebatamento, logo, logo, quando vocês morrerem, vão ser a maior que tem. Porque não vai ter outra. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Olha aqui falando mais uma vez sobre vocês, como vocês vão ter que fazer violência para entrar nesse reino.
vocês vão ter que violentar a si próprio. Não digo pegar uma faca e se rasgar todo, mas vocês vão ter que ir contra os seus próprios medos, vontades, desejos e qualquer outra coisa em busca da salvação. Vocês vão abrir aquela porta, vão encher o peito de ar e vão passar com toda a dignidade possível em cima desses demônios. Mas não é vocês que estão executando esta obra. É o Eterno através de vocês te dando essa coragem de pisar no que for pela sua salvação. Vocês vão pisar, devorar os demônios e serão salvos. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, mais uma vez, você vê que as escrituras estão falando que vocês realmente são a última geração. Profetizaram até este canal. Não vai ter outra ministração, não vai ter outro canal, não vai ter mais ninguém tirando vocês. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Traduzindo, e se vocês querem dar crédito, é essa a salvação que veio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer o quê? Quem tenha entendido, pratique. Mas a que semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros. Então ele está falando que na geração de você que ficou no arrebatamento é comparado com um menino, uma criança. Não sabe absolutamente de nada. E fica ainda nas praças batendo boca, vez de estar trabalhando pela salvação. E dizem, tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações, e não chorastes. Ou seja, você como menino está vendo um monte de coisa acontecendo no mundo e simplesmente não está dando atenção para nada. Viu um furacão que simplesmente acabou com a Flórida e não ligou para isso. Viu umas guerras que estavam acontecendo, nem sequer se lembrou do Eterno. Viu o sol vermelho, parecia que estava pegando fogo. Quem se importa? Viu a lua fazendo vários tipos de eclipses até eclipse de sangue. Alguém liga? Então você está vendo que você é um menino. Você não entende, não vê, não sabe e está debaixo da profecia. Vendo vereis, e contudo não entendereis. Ouvindo ouvireis, e de forma nenhuma vai praticar o que está sendo dito, que é um menino. Não está dando importância para as coisas que estão acontecendo. E agora fica a questão, né? Por que será que você ficou no arrebatamento? Será se Deus é tão mau assim? É porque Deus está vendo que você não tinha condições de ser salvo a não ser dessa forma. Então a sua teoria de que Deus era mau, ou os pensamentos estão falando que Deus é mau, que ele podia ter te salvado de outra forma, não está funcionando, porque todas as coisas que estão ditas aqui estão te mostrando que suas obras estão te conduzindo para o lago de fogo. E se você não mudar, o que de mal pode te acontecer? Ir para o lago de fogo e acabou. Então deixem de ser meninos e comecem a ser homens. Homem não chora, homem se levanta, homem se renova, homem trabalha. E não se importa com as dores e fadigas. Ele vai todo dia para o seu trabalho e volta para casa. Então voltem para casa. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Essa parte aqui está se referindo antes do arrebatamento. A pessoa ouve o canal do Espírito Santo ministra, existe na lâmpada, e fica ridicularizando o que está sendo dito ali. Aí o arrebatamento dela fica, aí ela vai queimar a língua. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Isso também se remete antes do arrebatamento. A pessoa está mudando as suas obras, está se tornando uma nova criatura, e vem as pessoas, não sei nem da onde, ficar relembrando a pessoa do passado. Mas a sabedoria é justificada porque essa pessoa ela está renovando o entendimento e está dando obras. E todo mundo tá vendo que ela tá sendo diferente. E aquela pessoa que tá incomodada com a vida do outro fica lá falando coisa. Aí dá o arrebatamento, aquela pessoa que todo mundo falava mal subia. E aquela que se achava a certa ficou. Então olha como a sabedoria foi justificada por aquela pessoa que obedeceu. E por que você não pode fazer igualmente como ela? Mas é claro que você pode fazer agora. Basta você obedecer essa nova lição que está sendo passada para você. Não seja menino, mas seja uma pedra. Lembre-se do que João Batista disse, que não adianta vir aqui falar eu sou filho de Abraão, e ele mesmo disse através do Espírito Santo que o Eterno pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. Então seja pedra, seja rocha, seja forte. Uma rocha não é abalada com qualquer ventinho. Então você não vai ser abalada com qualquer dorzinha que você vai sentir lá fora, né? Por que é dito qualquer dorzinha? Tem que se lembrar da eternidade, né? Você vai sentir uma coisa consideravelmente razoável e insignificante. Aí você vai parar no Lago de Fogo. O que era para ser insignificante, razoável e qualquer coisa, agora se tornou eterno. E vai ser uma dor muito pior do que você pode imaginar. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: essa daqui é uma parte bem triste, porque
Vai ter pessoas que assistirão esse canal antes do arrebatamento e não darão crédito. E quando der o arrebatamento, é possível que essa pessoa venha morrer, porque ela não estava preparada para dar vida e também porque ela assistiu com desleixo. E por ela ter assistido com desleixo, ela simplesmente foi pega no arrebatamento numa hora muito ruim. Um prédio caiu e ela morreu. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Corazim e Betsaida fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Tá querendo dizer o quê? Se Corazim e Betsaida, que são as pessoas, tivessem entendido, elas teriam se arrependido. Se elas tivessem aceitado a mensagem, elas teriam sido arrebatadas. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Esse Cafarnaum são essas pessoas extremamente gigantes aí que se acham alguém, mas elas são as pessoas mais pobres que tem. Elas se acham porque elas fazem parte de uma congregação, se acham porque tem título, se acham porque tem algum dinheiro, se acham porque tem alguma condição muito forte, e elas vão ser abatidas até os infernos. Não que necessariamente essa pessoa vai morrer, mas que ela que tinha toda essa glória vai cair no desespero, porque tudo que ela tinha não se valeu de nada. Ela tinha 18 milhões na conta, tinha um carro de última geração, uma garagem enorme, uma casa muito grande, deu arrebatamento e tudo isso que ela tinha se perdeu. Adiantou alguma coisa? Então, ai de tu aí, Cafarnaum, né, que foi parar no inferno, no caso, na terra. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, os de Sodoma aqui, que nunca sequer nem ouviram a salvação, no dia que eles morrerem e aparecerem lá embaixo, eles não vão nem saber o porquê estavam lá. Eles não vão nem saber que existia uma forma de ter saído de lá. Então, eles vão sofrer menos. E naquele mesmo tempo, respondendo Yahushua disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos meninos. Então tá vendo aqui? Você que é menino, foi revelado para você a salvação. A pessoa que se acha gigante, sábio, inteligente, ela ficou sem esse conhecimento. E isso também vale antes do arrebatamento. Essa pessoa aqui, ela se tornou uma pessoa sábia, inteligente, porque ela escutou o Eterno e não escutou a si mesma. E por ela ter ouvido o Eterno, ela foi arrebatada. E a pessoa que se achava inteligente, grande demais, ela foi deixada para trás. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ou seja, assim te aprouve por quê? Porque o Eterno viu que essa era a única forma de salvar as pessoas que ele queria, né? Meio que o Eterno não te fez à toa, né? Ele fez você com um propósito e você simplesmente acabou saindo do propósito da salvação. E ele não te fez à toa, né? Ele te ama, ele precisa de você de volta. Mas se você acha que não precisa do Eterno, então siga o seu caminho. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então você entende de uma forma muito clara que ninguém vai conhecer o Pai senão através do Filho. E o Filho é a palavra. Então aquilo que você conhecia de Deus, como você diz, não é o eterno, porque você conhecia da boca de outra pessoa. Então fica o questionamento para você. Aquilo que você ouviu do eterno, foi outras pessoas que falaram para você que o eterno era assim? Ou foi porque você ouviu da boca de outra pessoa? Se você ouviu da boca de outra pessoa, você não ouviu a voz do Eterno, então você não conhecia ele. E como agora você vai ouvir a voz do Eterno? Lendo as Escrituras, ouvindo esse canal que ele deixou para você. E assim o Filho vai te revelar quem é o Pai. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que estou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Como assim, né? Aquilo que a Rúshua aprendeu através da dor é o que você vai aprender. E o fardo dele é leve porque ele suportou. Você não vai conseguir suportar? Com certeza vai, porque você não está sozinho. Você tem a palavra, tem os anjos, tem o próprio Eterno do seu lado. E através dele ele vai executar essa salvação. E o fardo dele é leve, suave, porque pesado seria você ter que ir para o Lago de Fogo suportar tudo aquilo. Então, através desse sacrifício mínimo que você vai fazer, né? Diga para si próprio que esse sacrifício é mínimo, insignificante, fraco, de rudimentos aí dos demônios.
não se compara a nada com a glória que você vai ter no céu. E isso não é nada comparado com a pessoa simplesmente escolher para o lago de fogo, que é eterno. Então lembre-se, o que você vai passar aí é algo simples, temporário, muito tranquilo, suave. E se você acha que é fácil falar, realmente é fácil falar. Mas você poderia ter obedecido e ter sido salvo, e por que que não obedeceu? Então aceite o fato que esse daí é o único jeito de ser salvo, porque em qualquer outra circunstância você era para estar no lago de fogo. Então não é hora de vir aqui com deboche, ainda mais reclamar do que está sendo dito. Tem que entender que realmente é uma coisa fácil. É só aceitar, suportar a dor que o Eterno próprio vai te controlar para você não negar e depois passar pelo jogo. Duas coisas você precisa fazer, duas. Agora imagine se você precisasse fazer muitas outras coisas para ser arrebatado. É duas coisas só. Olha que o Eterno pegou a sua vida inteira e diminuiu em duas coisas. Queria ver se fosse você que tivesse que negar o mundo inteiro vivendo dentro do mundo. Aí as coisas seriam diferentes. Então lembre-se, o Eterno ele facilitou muito a sua salvação. Como eu disse, se não tivesse o fato de ter que passar pela tortura, a sua salvação estaria garantida. Garantida. E olha, eu digo assim que para aquela pessoa que está ouvindo esse canal antes de dar o arrebatamento, se por acaso der o arrebatamento e ele entrar nesse óculos sem ser torturado, ele ganhou já, porque ele já vai ter o entendimento. Mas agora você que chegou depois do arrebatamento, provavelmente você vai ter que passar, né, pela tortura.